Bom dia, senhores torcedores do canal Sênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu ontem, apesar de estar esperançoso de ser uma goleada, até falei para cá de 5-0, mas eu falei com os senhores, né? Tenho falado. O Fluminense é um verdadeiro Robin Hood. Ele tira dos ricos, né? Dos bons times e perde pontos sempre para time pequeno, sempre para os pobres. E ontem quase que aconteceu isso. E pior, o Fluminense começando a ganhar de 1-0. Eu acho que o Ganso, infelizmente, não está numa forma legal. O Cano também não está bem. Mas o Ganso e o Cano é só jogando que pode criar ritmo, né? E o Fuentes também não está bem. O Fuentes ontem vacilou alguns lances. Ontem até o Hércules, que eu tenho elogiado, que cresceu bastante, Martinelli, deram mole. O Hércules, inclusive, no segundo gol, uma bola toda dele, ele deu mole e deixou sair o gol. No lance do primeiro gol, né, o gol empate do Ulsan, começou com calcanhar de soberba do Ganso, que não tinha ninguém para pegar a bola. Aí no contra-ataque, o Freitas, que eu tenho elogiado tanto, não fez uma falta, devia ter feito a falta. Depois, o Thiago Silva ficou olhando, e o Guga também não correu, deu mole. O time todo do Fluminense deu mole. Até o Fábio falhou também. Uma bola que eu acho que era defensável. O time falhou. O primeiro gol foi assim. O segundo gol começou com uma lateral mal batida, acho que foi o Guga, pro Hércules. O Hércules perdeu a bola infantilmente. Depois o Guga deu mole o rapaz que estava indo pela esquerda. O cruzamento, o Thiago Silva estava mal colocado. Aí um cara de 1,60 m, 1,60 m e pouco, conseguiu fazer um gol de cabeça ainda mergulhando. E o Thiago Silva ainda ficou botando culpa no frente, que estava do outro lado, ali era lado dele. Era dele e do Guga. Ele deu mole. Eu acho que o pior erro do jogador, quando acontece o erro, ele tem que assumir o erro. Ele não tem que transferir a culpa para outro jogador, não. Foi erro do Thiago Silva. Como o primeiro gol começou com um erro do Ganso, e depois o rapaz era rápido, correu e ninguém conseguiu marcar, ninguém fez uma falta. Eu acho que o Fluminense, depois do gol, o Fluminense ainda fez um pouco de jogo legal e depois começou, acho que, jogar um pouco salto alto. A sorte que no segundo tempo conseguiu virar o jogo, né? Melhorou o jogo e conseguiu virar o jogo. No primeiro tempo ficou tocando. Teve algumas oportunidades, mas infelizmente não. Só fez aquele gol, que foi do Ares, que eu acho que o Ares está jogando contundido, que qualquer toque que acertem nele, ele sente como caiu e sentiu. Aquele é o Touro, mas ele está contundido. Eu vi no Globo Esporte, acho que foi ontem, levantaram a blusa dele, aquele lugar tá roxo, que é de uma pancada que ele levou contra o Borussia. E o jogo, essa Copa do Mundo tá estranha. O Borussia também passou o maior sufoco para ganhar. E se tem mais uns 5 minutos, eu acho que o Mamelote empatava. Então nós agora temos que nos concentrar, botar os melhores para jogar, que eu acho que a formação é aquela que jogou contra o Borussia, e partir para cima e tentar ganhar o jogo. Porque o que jogou ontem, o time começou jogando ontem,
o Cano, infelizmente, não está bem. O Everaldo, ele não está bem na hora de chutar, mas ele participa do jogo, marcação, tudo ali e tal. Então, ou então bota um falso centroavante, bota ou o Ganso de falso centroavante, ou o Serna de falso centroavante. Bota algum jogador ali de falso centroavante ou bota o Riquelme. O Riquelme já jogou assim na base do Fluminense, ele jogava assim. Ele pode botar ele ali na frente, que ele é veloz, pode dar certo. Mas vamos ver, eu acho que hoje o Fluminense deve ter uma folga, né, por causa do jogo de ontem. Aí amanhã é segunda-feira, o jogo é na quarta, né? Aí começa a treinar segunda, terça, pro jogo de quarta-feira. Eu acho que o Renato tem que repensar bastante, passar um sabão nos jogadores, porque depois que fez o gol, só jogou mais um pouquinho bem e não. Depois, o que se viu, o Sam, depois que fez o primeiro gol, fez o segundo e teve chance de fazer o terceiro. E no segundo tempo, é que o jogador do Santos se confundiu com a bola. Acho que ele achou que a bola era quadrada, que ele vê a bola foi na frente dele e ele se enrolou com a bola, senão teria sido 3-1, aí seria mais difícil ainda. Nós demos sorte ontem, conseguimos virar. Será que vamos conseguir isso contra o Mamelodi? O Mamelodi é bem melhor do que desse Ulsan, jogou bem contra o Borussia, apesar que os dois primeiros gols do Borussia foram vacilo um foi o goleiro, o outro foi o jogador do Mamelodi que deu mole. Vamos ver, se a gente já está marcando pressão, a gente consegue ganhar deles. Mas não pode jogar de salto alto igual jogou ontem, não. Tem que jogar sério. Isso é uma Copa do Mundo. Isso aí não é um amistoso, não. Vamos ver aqui. Ontem, vou falar um pouco dos jogadores. Ontem o Fábio, na minha opinião, ele salvou algumas jogadas, tal, mas ele errou, na minha opinião, no primeiro gol do Ulsan. Ele foi mal na bola, ele podia ter mergulhado melhor ou ter se posicionado melhor para pegar aquela bola. Então o Fábio, para mim, eu vou dar um 7,5. O, o Guga foi muito mal, muito mal. Para mim, eu vou dar uns 5 pro Guga. O Thiago Silva, para mim, foi mal também. Vou dar uns 6,5 para ele. O Freitas também não foi tão bem, mas fez o gol lá da virada, então vou dar uns 7 para ele. O Fuentes foi muito mal, vou dar uns 5 pro Fuentes também. O Martinelli, que eu gosto tanto dele, tava achando que ele e o Hércules estavam jogando muito, achei que ontem foram mal, falharam em alguns lances. O Martinelli, vou dar um 6 para ele. O Hércules também, 6 para ele. O Ganso, achei que foi pior, vou dar uns 5,5 pro Ganso. O Ares foi o melhor pelo gol, vou dar um 8,5 para ele. O Cano foi muito mal, apesar de no final ele errar o chute que sobrou pro Freitas fazer o gol, acabou dando uma assistência sem querer, mas foi mal, ele tá sem ritmo de jogo. Eu vou dar um 6 para ele por causa dessa assistência. E o Serna, até que ele jogou razoável, vou dar um 6,5 para ele. Deu uns molezinhos, mas jogou razoável. Vou dar um 6,5 para ele. Para mim, o melhor do Fluminense ontem, com certeza. O craque do jogo do Fluminense foi o Ares, com esse 8,5. Quando mudou, né? Fizeram as mudanças, o melhor jogador para mim foi o Keno. Vou dar igual o Ares, vou dar 8,5 para ele. E
Entrou também o Everaldo, que jogou bem, só de novo vacilou num lance lá. Que todo mundo chuta, Everaldo, ele quis tocar a bola também. O Renato tem que chegar perto dele e conversar com ele. Não é possível, cara. O centroavante que não chuta. Ele tem jogado bem, mas não chuta a bola. Tem que chutar. Tá difícil assim. Mas ele tem jogado melhor do que o Cano, que o Cano tá sem ritmo. O Everaldo. Entrou quem mais? Foi o Nonato. Nonato pra mim foi o melhor que entrou no segundo tempo. Ele entrou muito bem. Fez um gol bonito, de categoria. Vou dar um 8 para ele. 8. Keno, Everaldo, Nonato. É, quem mais que entrou? Tô me lembrando desses três, mas tem mais. Mas os outros não se sobressaíram tanto. Eu ontem achava que na hora que depois eles podiam ter colocado o Riquelme e o Felipe no final para partir no contra-ataque que um sai estava vindo para cima do Fluminense para tentar diminuir, primeiro para empatar, né, quando tomou o gol de virada. Aí podia ter botado o Riquelme, mas não botou. É, achei que o Renato errou ali. E para a próxima partida eu acho que deveria botar o mesmo time. Aí ali na esquerda eu tentaria mudar um pouco. É, eu acho que o Fluminense, o Renato poderia colocar o Arias na esquerda e botar na direita, em vez de botar o Canóbio ou o Keno, que eu acho que o Keno ele saiu sentindo depois do lance do gol que ele fez, ele ficou mancando um pouco. Aí se não botar o Keno, podia botar o Riquelme Felipe, que é veloz no início, poderia se dar bem, que esse time eu acho que vai partir para cima, aí eu acho que poderia se dar bem. Mas eu acho que o, que o, que o Renato Gaúcho não deve botar esse time. Eu vou falar desde agora, o jogo foi ontem, mas eu acho que vai ser esse time. Fábio, Samuel Xavier entrou bem depois, participou até de jogadas de gol, entrou bem. Mas eu acho que vai jogar. Fábio, Samuel Xavier, desculpe. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Santos não, Thiago Silva, Freitas e Renê. Martinelli. O Bernal também entrou bem, cara. Entrou legal no final. Martinelli, Hércules e, e Nonato. Ares. Não sei se ele vai. Eu acho, fico em dúvida se vai ser o Cano ou o Everaldo. Mas eu acho que ele deve botar o Cano no início. Cano e na esquerda o Canóbio. Eu acredito que seja esse time que ele vai botar para jogar. Vou repetir. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Renê, Martinelli, Hércules, Nonato. Arias, se tiver bem, se não tiver assistindo dor nenhuma, Arias, Cano e Canóbio. Acredito que seja esse time. Provável time para o jogo. Mas vamos aguardar os dias aí, ver se alguém se machucou, se não se machucou, se todos estão em condições físicas para jogar na quarta-feira. Ainda tem um bom tempo para jogar na quarta-feira. A gente já está acostumado a jogar aqui, assim no Brasil, né, de 3 em 3 dias, para quarta-feira, para ver se está tudo tranquilo. Agora, normalmente o que eu falo no início do vídeo, vou falar agora. Queria agradecer a todos que já se inscreveram no canal Sênio Flor, nosso canal, que eu já estou com 422, parece.
422 inscritos. É, e, e pedir aos senhores que. Eu digo agradecer porque as pessoas têm visto o canal, têm gostado e têm se inscrito e dado like e compartilhado. Porque, como todos vocês sabem, eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata. Então, e estou super endividado. Então, o que acontece? Eu estava começando a ficar numa depressão por causa disso, que não está tendo solução. Eu entrei na justiça, estou aguardando, mas todo mês é a mesma situação. Então, a gente fica com a cabeça a mil, né? E vê que tem que pagar as coisas, vai pagando no sufoco, só Deus sabe como, com a ajuda da minha esposa e dos meus filhos, e vendendo açaí, que o açaí por enquanto não está vendendo quase nada, estava bom, mas ficou devagar, não está dando quase nada, fico de meio-dia a meia-noite vendendo. Às vezes eu vou deitar porque o mal de Parkinson aí tira o sono da gente. E as preocupações também não deixam a gente dormir. Fico cansado, mas não consigo dormir legal. Então tenho tomado remédio até para dormir. E os remédios, graças a Deus tem um remédio que agora vem de graça, que é um para o mal de Parkinson, né, que é o Prolopa. Prolopa BD 0,750. Esse por enquanto. Não, Prolopa BD. Esse 100/25. Esse por enquanto é de graça. Agora os outros remédios todos que eu tomo para pressão alta, para isso, para aquilo, não sei o que, tem que pagar. Então a gente, além de tudo que tem que pagar, para vender açaí, minha conta de luz vem uns 700 e pouco reais. Só a conta de luz. Aí meu filho caçula, ele usa o cartão para comprar algumas coisas por mês. Quando eu vou chegar no dia 20, que é o dia de eu receber, que eu vou pagar, vai tudo pro espaço também. Aí não sobra praticamente nada. Aí tem luz, gás. É um monte de coisa que a gente tem que pagar. É complicado. Ser pobre é complicado. Eu não posso reclamar em relação ao salário. Não ganho tão mal, mas o problema são as coisas que eu tenho que pagar, as dívidas que eu acumulei durante muito tempo por vários problemas que aconteceram. Mas, dito isso, esse canal tem me ajudado em muita coisa. Então, eu queria pedir aos senhores, se possível, que se inscrevam no canal, que eu sei que tem muita gente que assiste o canal. Se inscrevam no canal, dê o like e compartilhe para ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Como eu já tenho 2 pessoas de fora do Brasil que se inscreveram no canal. Vocês não sabem a felicidade que eu estou. Então, agora eu estou empolgado, estou gostando de fazer o canal, estou muito feliz. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês para se inscreverem, darem um like e compartilharem o canal, para poder o YouTube expandir para muito mais gente. E também o segundo favor que eu quero pedir aos senhores por favor, para ajudar o canal de repente crescer um pouco, para eu comprar algumas coisas, porque o notebook e o microfone é dos meus filhos, né? Para trabalho, para outras coisas que ele tem que resolver. Então, eu fico. Meu tempo para fazer o vídeo fica muito pequeno, porque eu dependo do horário que o notebook vai ficar livre para fazer. Então, eu peço a colaboração dos senhores que puderem ajudar. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, para fazerem um Pix para colaborar. Qualquer valor. Eu tenho 2 Pix, tá? Todos os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é mais curto, para quem tem uma certa dificuldade, às vezes, para digitar no computador. Como eu, que tenho mal de passo para digitar, é a maior dificuldade, que a gente às vezes vai digitar acerta
na tecla errada, aí tem um mais curto. Ou quem preferir também, números menores. O outro é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, colabore com o canal. Agradeço desde já quem puder colaborar e quem não puder também. Que Deus ilumine o caminho de todos nós. Um grande domingo para todos nós. E até a próxima. Se tiver alguma novidade eu puder vir aqui falar, eu venho. Se não, eu tento falar amanhã. Fiquem com Deus e um grande domingo a todos nós.